Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Abrap. Eu sou a Priscila Berti e nesta tarde especial teremos uma valiosa troca de conhecimento com convidados ilustres. Além disso, teremos também o lançamento exclusivo e em primeira mão do Manual de Boas Práticas na Gestão de Empréstimos a Participantes e Assistidos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Com toda certeza, a nossa tarde será muito proveitosa. Temos um público expressivo de quase 350 inscritos. E por isso, valorizando a presença de todos vocês que nos assistem, gostaríamos de convidá-los a participar deste evento, enviando suas dúvidas no ícone QIA disponível aqui na barra inferior da sua tela. Ao final, teremos um momento para debate e os palestrantes responderão as perguntas recebidas. Falando em palestrantes, aproveitamos também para agradecer a presença de todos os nossos convidados, que com certeza farão exposições muito ricas. Antes de iniciarmos a nossa programação técnica, é com grande satisfação que gostaríamos de convidar o Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para realizar a abertura. Boa tarde, Dr. Luiz. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos e a todas. Registrar a imensa satisfação de a gente estar falando aqui desse tema tão apaixonante para quase 350 pessoas. É uma live que a Abrap proporciona um debate, um incremento e fruto de idealistas, né? Apaixonados pelo segmento. Esse pessoal que já há muito, né? Não vou dizer nem que foi quando da criação do grupo de trabalho, mas já há muito vem estudando, vem gerindo, vem enfrentando as dores, as dificuldades, as interpretações, né? O empréstimo e as questões de financiamento muitas vezes acabam até no judiciário e cada entidade ali, né, na busca da melhor solução. E esse grupo de apaixonados, idealistas, estudiosos, né, extremamente competentes, que eu me referi, trouxeram aqui o debate lá nos idos de 2014, 2015, sobre o tema empréstimo, sobre um reclamo, né, um pleito, na verdade, de que esse assunto precisava ser aprofundado no ambiente institucional, né, porque vocês já tinham não tínhamos nem, eu acho que, o WhatsApp com essa, né, com essa expressividade no meio da comunicação, mas os telefonemas, cada um num estado, e esses profissionais da área deram a ideia, trouxeram para a Abrap a necessidade da gente criar um GT, de debater o assunto, enfim, de aperfeiçoar o tema e, como eu disse, aproximar as dores naquelas soluções pertinentes. Esse grupo criado especificamente com o objetivo de avaliar as práticas, né, bem relacionadas nesse ambiente do programa de empréstimo, culminaram depois, me lembro, né, eu tive a honra de ser escolhido na época, né, diretor jurídico na minha área ainda, né, ainda não tinha um desavisado que quis aí que eu viesse aqui, que a gente estivesse no momento na presidência da Abrap, mas lá naquela época ainda como diretor jurídico e como operador de direito no sistema, a gente sabia também, né, os jurídicos das entidades, as dores que muitas vezes o empréstimo trazia naquele ambiente multidisciplinar. Então, eu tive a honra de participar, de aprender com vocês lá em 2014, 2015, um pouco mais das questões específicas desse benefício ou desse investimento, né? Coisa tão dinâmica, né, que esse empréstimo no seio das nossas entidades nasce nas diretrizes do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, como segmento de investimento, e a gente sabe a importância, a finalidade que tem o empréstimo à luz do caráter do vínculo social, né, que é o nosso segmento, dar proteção social. Então, quando a gente realizou a pesquisa lá em 2015, que quase 100 entidades responderam, já demonstrava a importância desse tema no nosso segmento e a justificativa desse grupo seleto trabalhar num manual de boas práticas na gestão deste importante benefício, como eu me referi. Até naqueles idos em 2006, atualizamos, vocês atualizaram, eu aprendi de novo nesse comando, nesse grupo, e editamos, a Abrap editou, se eu não me lembro, lançado no Congresso, esse manual que revolucionou, né? A gente conversou sobre ele em vários seminários, em vários fóruns, e a gente sabe a importância que esse manual, essa cartilha,
esse guia traz para o nosso sistema, em especial quando a gente aborda conceitos e práticas relevantes, né, na adequada gestão da carteira, focando o gestor, né? Essa cartilha está direcionada para essa atuação, uma atualização em pouco espaço de tempo, né? Fizemos uma cartilha em 2016, na sequência, né? Hoje a coisa está tão dinâmica, o mundo está tão rápido, né? A gente tem essas transformações antecipadas por um movimento de digitalização, de globalização, que uma epidemia acelerou ainda mais. E aqui no registro desse mundo rápido, nesse mundo que tudo muda, desse mundo que a gente precisa pensar num produto novo para o nosso participante, o nativo digital que a gente precisa alcançar, né? Um pré-sonho ou um plano família com toda a sua flexibilidade para alcançar o parente. Enfim, a gente está pensando sistema, aperfeiçoamento, proteger o maior número de pessoas, trazer a segurança jurídica, buscar um retorno, uma rentabilidade cada vez maior. E a gente nota que está tudo dentro desse contexto do empréstimo. Todas essas questões que a gente enfrentou, uma comunicação que a pandemia nos ensinou, que tem que ser direta, que tem que ser simples, nós estamos falando isso também nos segmentos de empréstimo. Quando a gente fala do mundo digitalizado, quanto evoluiu a gestão hoje suportada em tecnologia nas nossas entidades, os senhores são prova disso. Então, quando a gente atualiza esse tema e vê que o quanto ele foi e é importante para enfrentar um problema social que a pandemia trouxe, as pessoas estão querendo proteção social, as entidades todas procuraram quem não tinha, criarem suas carteiras de empréstimo, implementar seus investimentos pela necessidade de cuidar do participante, de engajar o participante, de dar colo no momento de dificuldade financeira dentro de taxas que só a gente pratica. Então, quando a gente dá uma condição favorável ao participante, pegamos grandes profissionais, atualizam o guia, dão realmente pavimentam o caminho da melhor gestão de um benefício como empréstimo. E isso tudo criado, debatido, trazido no seio da nossa associação, isso mostra a força do sistema. É um sistema que tem uma representação por pagar 74 bilhões de benefícios ao ano para quase 1 milhão de participantes, um sistema que acumulou mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, né, com 13% do PIB, com grande espaço para crescer, um sistema que mostrou sua força, sua resiliência numa crise mundial e enfrenta aí não é só pandemia, queda abrupta da taxa de juros, alta abrupta da taxa de juros, a inflação, eleição, debate eleitoral, longevidade, todos esses elementos, eles de uma maneira ou de outra acabam interferindo. E tem aí o empréstimo como uma saída para buscar esse equilíbrio, também como eu me referi como segmento de investimento. E para fechar, hoje, né, é publicada a Resolução 54, que altera a Resolução 12 dos fundos instituídos, e também prevê a possibilidade, que nem poderia ser diferente, reconhece, ratifica, confirma que os fundos instituídos podem fazer a gestão também desse segmento de empréstimos para os seus participantes. Esse é o tema que a gente está falando hoje aqui. Esse é o tema que os senhores estudam diariamente e sabem aí mais do que ninguém os atalhos para que ele atenda essa finalidade, que é dar uma condição favorável social, o socorro ao participante e também rentabilizar as nossas carteiras. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar demais o Múcio, um pensador, um grande amigo, estudioso do tema, junto com a Juliana, nessa liderança dela em todo esse período de debate. E a Adriana, quer dizer, estamos aqui com pessoas, né? A Adriana dentro da FUNCEF, eu me lembro que a gente discutia também na época do GT, até a Marlene do jurídico da FUNCEF, a gente trouxe lá para quais as questões jurídicas que a gente pode debater aqui, que refletem na cartilha, né? Então, recebo a minha admiração.
isso é trabalho Abrap, isso é exército Abrap, vocês emprestarem o talento de vocês, o tempo de vocês, como mais 900 colaboradores que integram as nossas comissões fazem da nossa Abrap algo de referência, protagonismo, e do nosso segmento, das nossas entidades, dos nossos colaboradores. Obrigado mais uma vez, a gente vai estar aqui aprendendo mais uma vez com os senhores nessa verdadeira aula, não é uma live não, vou ter uma aula com vocês. Obrigado mais uma vez. Priscila, por favor. Obrigado. Dr. Luiz, muito obrigada pelas suas palavras. Apesar da sua agenda cheia, né, o senhor fez questão de estar aqui conosco em mais um webinar, então por isso a gente te agradece muito. Iniciando agora a nossa programação técnica, convidamos Luiz Nus, coordenador do GT de Empréstimos e Financiamentos e gerente da Tesouraria da Vivest. Olá, Nus, boa tarde, seja muito bem-vindo e, por favor, fique à vontade para iniciar. Obrigado pelas palavras, Luiz, obrigado, Priscila, e boa tarde a todos que estão participando desse webinar, meus colegas aí do grupo, Ju, Pri. A gente vai aproveitar essa tarde aqui para a gente falar um pouco sobre empréstimo, tema, como o Luiz trouxe aí, de extrema importância, que em momentos de dificuldade ele se torna ainda mais importante para o nosso segmento. E vamos trazer aqui falar um pouco do assunto, do tema, e depois nós vamos entrar aí nas questões do material, da nova versão aí do nosso guia. Deixa eu publicar aqui a apresentação. Em tela. Maravilha. Então, vamos entrar aqui conversando justamente um ponto que o Luiz já levantou, né? Carteira de empréstimos, investimentos ou benefício. Uma discussão que acontece o tempo todo dentro das fundações. Isso se reflete também até na localização da área de empréstimo dentro das fundações. Lá na pesquisa que o Luiz se referenciou aí há pouco, aplicada em 2016, essa questão ficou muito clara, em 2015, na verdade, ficou muito clara. Você tem uma distribuição aí das fundações, até de localização, você tem fundações com a área de empréstimo dentro da área de investimento, dentro da diretoria de investimento, outras dentro da área de benefício, enfim, são os dois maiores pontos, mas é uma polêmica, não, é uma discussão saudável, mas que a gente traz aqui com bastante leveza e tranquilidade, porque na prática você tem um ponto de vista estritamente legal, e também você tem um outro ponto de vista que nada é tão simples, que se resume aí a simplesmente a legislação, né? Se a gente olhar 4661, não há dúvida, empréstimo é um segmento de aplicação de investimentos permitido às fundações, enfim, como tantos outros segmentos. Ele precisa, está dentro do segmento de operações com participantes, e ali dentro você tem empréstimo aos participantes e financiamentos imobiliários. Esse segundo é uma prática pouco praticada aí no nosso segmento, se não me engano, tem 2 ou 3 fundações hoje que praticam. Então, o grande movimento está em empréstimo aos participantes, empréstimos diretos. Na mesma legislação, ele traz essa limitação, ou seja, a gente pode aplicar nesse segmento até 15% dos recursos das fundações. Você tem ali definido um limite de alocação e também tem definido, e esse limite é importante destacar, que para quem atua nos dois, tem empréstimos e financiamentos imobiliários, esse limite é consolidado, né? 15% para os dois. E a legislação traz também, ainda no quesito aí, regramento, né? Ele traz, inclusive, limites encargos financeiros mínimos, ou seja, taxas mínimas que se deve praticar na hora de fazer um empréstimo ao participante. Isso tem um pouco por trás uma questão daquela dúvida de se é benefício ou investimento, né? Se você, na legislação, você não coloca esses parâmetros mínimos, corre-se, enfim, abre-se a possibilidade de, eventualmente, você ter empréstimos aí que não atendam a necessidade do investimento da fundação, ou seja, empréstimos estariam ali
tendo rentabilidades abaixo da necessidade atuarial, a necessidade dos investimentos dos planos. E aí você tem separado, né, para planos BDs, a taxa mínima que você tem que praticar é a taxa mínima atuarial, mais taxa de administração, mais adicional de riscos, ou seja, perceber os riscos que a operação tem e tem que estar medido e cobrado aqui dentro. E se você, montando essa operação dessa forma, você acaba garantindo aí uma busca, né, de uma rentabilidade adequada para o produto aí na carteira de investimento. Para demais modalidades, ou seja, você saindo de plano BD para os demais planos, CD, CV e tudo mais, você tem que olhar lá como taxa mínima, índice de referência estabelecido na política de investimentos do plano e mais taxa de administração e taxa adicional de risco. Mas sem querer me aprofundar nisso, que é um assunto que está bem tratado lá no guia, essa parte inicial para a gente trazer esse ponto, né? Empréstimo, do ponto de vista estritamente legal, é um investimento, é um segmento de aplicação. Agora, ele é só isso? Ele precisa ser só um investimento? A gente tem que ter só esse olhar para essa operação? O nosso segmento é muito plural, o nosso segmento ele tem aí os seus princípios, os seus fundamentos, a sua razão aí social de ser, né? E o empréstimo ele pode ser, ele pode atingir esse lado mais complexo. Ele tem oportunidades, as fundações, de aprofundarem e com a operação de empréstimo, ir além da seu papel de investimento. Então, assim, o que a gente pode trazer aqui? O papel de investimento, beleza, um investimento de alta rentabilidade, baixo risco, um belo investimento para a fundação. Mas será que ele pode fazer também, atuar um pouco, ajudar um pouco na parte comercial? Poxa, é tão difícil, né? A gente vem fazendo isso aí cada vez com mais profundidade, tentando atrair mais participantes para o nosso segmento, atuar mais reter os participantes que estão. E a gente, como produto previdência, a gente tem sempre aquela dificuldade, esbarra na educação previdenciária dos participantes, esbarra nesse movimento atual de imediatismo, né, que está tão na moda, né? E, poxa, eu vou colocar dinheiro no plano, e quando é que eu vou perceber algum retorno disso, enfim. E o empréstimo ele pode atuar um pouco nisso. Ele traz para o participante do plano de previdência uma sensação de boa escolha a mais curto prazo. Você pode usar um empréstimo para ajudar nessa parte comercial de atração e retenção de participantes, com esses exemplos aí do nosso segmento que atuam de forma muito bacana. Esse outro ponto de vista que a gente pode trazer aí para nossas carteiras de empréstimo. Tem a questão social. Você tem aí a possibilidade, efetivamente, de oferecer crédito com baixo custo, crédito oportuno, crédito desburocratizado, para atender a necessidade dos nossos participantes nos momentos que, de fato, ele venha a precisar. Então, isso é bem mais explorado pelo segmento do que a vertente ali comercial, bem explorado. E os nossos empréstimos têm o vigor que tem dentro das fundações, tem o dinamismo que tem, porque esse lado social é um olhar muito forte, muito natural que as fundações têm para essa carteira de empréstimo. E, via de regra, elas estão ali olhando para essa carteira de empréstimo e tentando praticar taxas e condições o mais adequado, o mais interessante para os participantes, não só para a carteira ter atratividade e tudo mais, mas também para cumprir esse papel social. Utilizar esse empréstimo para ajudar o participante a eventualmente até equalizar dívidas mais caras, equalizar outras situações que ele está vivendo, usando aí esse produto ofertado pela Fundação. Mais um ponto de vista o quarto aqui, né, o quarto olhar que a gente pode ter para essa carteira é a parte educacional, né? O empréstimo pode ser um instrumento de educação financeira e, neste ponto especificamente, tem exemplos fabulosos do nosso segmento de iniciativas que eles aproveitam o produto empréstimo, se apoiam nesse produto e eventualmente, no participante que está ali demandando empréstimo ou, enfim, nesse momento de necessidade, e aproveita essa oportunidade para trazer conceito de educação financeira, oferecer, algumas fundações oferecem consultoria financeira para o participante,
eventualmente filtram ou aproveitam a busca pelo empréstimo participante para ofertar, e aí o participante que tem interesse pode aproveitar este momento para se capacitar, entender melhor e usar o empréstimo da fundação, eventualmente, para ser um divisor de águas na sua estrutura financeira pessoal e usar esse recurso para, eventualmente, quitar dívidas mais caras, reorganizar a sua vida, como a gente tem empréstimo, via de regra, com prazos mais longos e taxas mais adequadas, prestações cabem melhor no bolso, e pode ser um belo início para o participante trazer para a sua vida pessoal esses conceitos de educação financeira, enfim, e fazer essa reestruturação. Trouxe 4 pontos de vista que a gente pode ter para o produto empréstimo, mas certamente o empréstimo não está limitado a isso, né? Ele tem outros pontos de vista que podem ser abordados, mas trouxe aqui os 4 principais. Será que nossas fundações, e aí é uma pergunta que fica aí para os senhores, será que nós estamos, de fato, utilizando a nossa carteira de empréstimo com todo esse potencial? Ou a gente está, enfim, eventualmente se limitando aí a tratar como investimento, a tratar como só questão social? Eu trago aí, eu convido a todos a pensar nesses outros pontos de vista e potencializar o efeito que uma boa carteira de empréstimo pode ter aí na dinâmica das suas entidades. E aí a gente traz aqui uma questão. É um investimento, beleza, e ele não tem risco para a fundação? Esse é uma frase que a gente escuta muito no mercado, escuta muito dentro das fundações, eventualmente nos conselhos das entidades. Não, mas espera aí, esse empréstimo não tem risco nenhum, principalmente quem está argumentando para ter taxas o mais baixo possível, né? Quem está com a visão muito, muito presa só naquele prisma do social. Poxa, se não tem risco nenhum, tem que praticar a menor taxa possível, se possível, enfim, quase sem taxa nenhuma. E aí você ouve muito essa afirmação. Agora, obviamente, isso é uma fake news. O empréstimo ele tem uma série de riscos que precisam ser avaliados, tratados e pensados no momento de você estruturar a sua operação de empréstimo. Aí, elencando aqui algumas questões, você tem risco de crédito, são operações, via de regra, de longo prazo, você concede um empréstimo olhando para uma situação atual do participante, mas a situação dele muda, você pega um empréstimo de 5 anos, em 60 meses a vida do participante pode mudar, a condição dele de pagamento, de crédito, margem consignável, pode entrar uma pensão alimentícia, enfim. Você tem uma série de situações que pode se desligar da patrocinadora, ter um benefício por um prazo determinado que venha a se encerrar, falecimento. É uma operação que tem um risco operacional importante que precisa ser tratado, é varejo. Você, quando olha uma carteira de empréstimo de uma fundação, olha uma carteira de 100 milhões de reais, por trás dessa carteira, diferente de outros investimentos, nessa especificamente, você tem um mar de contratos que estão girando ali por trás. Para você fazer 100 milhões de reais de empréstimo, você tem dezenas, centenas, às vezes milhares de contratos que precisam ser geridos, administrados, controlados, a pressão ser cobrada, ser conciliada, ou seja, tem um risco operacional e humano muito importante que precisa ser tratado, observado. Risco legal, o Luiz levantou, assim, tem alguns casos de judicialização, alguns pontos, alguns temas que comumente se judicializam. Riscos de imagem, os participantes, como é um assunto muito vivo, né? Muito que, na prática, né? Sem trocadilho, que dói no bolso, que afeta o bolso do participante, você está exposto aí a uma comunicação não entendida, não clara, o participante ir para a mídia social e fazer aquele impacto na imagem da fundação. Então, o empréstimo tem risco, sim, é importante a gente ter isso muito claro. Agora, esses riscos podem ser tratados, existem garantias previstas e disponíveis pela legislação para a gente estar estruturando. Então, de um lado se tem riscos, do outro lado são riscos que a gente consegue administrar, consegue medir, cobrar, criar taxas e fundos que suportem tais riscos, de forma que você consiga ter um empréstimo ter o resultado dele o mais próximo possível do que você planejou. Entendeu os riscos, mediu esses riscos, tratou nos contratos esses riscos, e você, no limite, né, no frigir dos ovos, você consegue ter a sua rentabilidade muito próxima lá do que você estava imaginando. Então, assim, só para a gente ter em mente aqui de garantias que você pode utilizar, que a legislação te permite,
e que você consegue tratar aí no empréstimo. Consignação em folha. Os empréstimos das fundações, eles, via de regra, assim, são poucas fundações que trabalham de forma diferente, empréstimo consignado em folha, descontado lá no contra-cheque do participante, que traz uma efetividade, uma assertividade nos descontos bem considerável, bem alta. Você pode ter, você deve ter, lá pela 4661, que consignar a reserva do participante como garantia do plano. Isso também traz uma segurança, se o participante vier se desligar, pedir resgate, portabilidade, você consegue fazer a quitação do empréstimo nessa oportunidade. Você tem, também a legislação traz, você pode alcançar ali verbas rescisórias para fazer a quitação desses empréstimos. Tem outros 2 itens que estão previstos na legislação, mas são de muito difícil, desculpa, o segundo item, o 4º item, é de muito difícil utilização, não conheço nenhuma fundação que pratica, que é usar o fundo de garantia como efetivamente garantia dessa operação de empréstimo. A legislação traz isso, mas na prática a gente não vê as fundações conseguindo tirar esse conceito do papel e trazendo para a prática. E os fundos de cobertura, ou seja, você ter fundo para quitação de empréstimo no caso de óbito, fundo para inadimplência, enfim, fundos que são taxas que você pode cobrar e acumular recursos da fundação para fazer frente a esses riscos quando se materializar. Fundos internos ou seguros externos, contratar seguros para poder cobrir esses riscos. Ou seja, o empréstimo ele tem os seus riscos, mas eles têm diversos mecanismos previstos em lei ou não, ou simplesmente facultativo, para a gente aplicar e tornar essa operação um investimento bastante seguro, bastante rentável, olhando aí do ponto de vista do investimento. E aí abrir a possibilidade de a gente atuar, explorar todas as outras vertentes que a gente tem disponíveis para os empréstimos. Mas, apesar disso, apesar de ser um investimento que tem que você consegue tratar muito bem os riscos, consegue tornar ele muito seguro, se a gente der uma olhada, voltando lá naquela discussão, naquele item lá atrás, né, na 4661, que fala que a gente pode aplicar 15% dos recursos em empréstimo. A gente pode afirmar hoje, números aí de outubro de 21, que as fundações têm 131 bilhões que poderiam estar alocados em empréstimo e não estão. Aí, qual é o racional aqui? As fundações administram cerca de 1 trilhão, né, 1.000 bilhões em ativos e poderiam ter até 15%, 152 bilhões aí aplicados em operações com participantes. Mas ela só tem 21 bilhões aplicados, ou seja, tem 130 bilhões não alocados, olhando a coisa é muito mais complexa que isso, obviamente, mas olhando só o limite legal, a gente teria mais 130 bilhões para aplicar. E é um cenário que não é de hoje, quando a gente vê esse número, será que a situação é assim? Não, a situação é assim há muito tempo e segue, né? A gente tem hoje, olhando esse gráfico aqui, desde 2011, a gente está girando em torno de 2% de alocação, os recursos das fundações alocados em empréstimo, quando o limite legal seria 15%. Então, a gente tem um investimento super interessante, que tem riscos sim, mas que podem ser mitigados, que podem ajudar a fundação por vários pontos de vista, né? Comercial, retenção de participante, educação financeira, o lado social, e ainda ter uma rentabilidade fantástica, mas com todos esses predicados, com todas essas qualidades, a gente ainda tem uma participação desse segmento no total de investimento das fundações relativamente modesto, né? Olhando na lupa aí as fundações, você tem uma ou outra que destoa disso, mas esse número médio é uma realidade na maior parte das fundações, né? Em torno de 2% dos recursos aplicados. E aí surge uma questão: será por que o segmento está com essa alocação tão baixa? Será que o produto, porque a gente está falando aqui quase especificamente de empréstimo consignado, como eu comentei, poucas fundações praticam o financiamento imobiliário. Então, será que o produto empréstimo consignado é um produto que não está crescendo no mercado geral? Porque a gente olha, a gente está comentando de fundação, mas é um produto que o mercado financeiro oferece, né? Existe empréstimo consignado, esse mesmo produto ofertado por todos os bancos, todas as instituições financeiras aí do mercado brasileiro. Então, será que, de repente, a gente está parado, a coisa não está andando, mas o mercado também deve estar assim, será, né? Pode ser uma hipótese. Mas a gente levanta esses números do mercado e percebe
que as carteiras de financiamento de empréstimo consignado do mercado, em geral, vem crescendo a uma taxa de 6,5% ao ano. E quando a gente olha as fundações, na verdade, as nossas carteiras de empréstimo elas estão diminuindo, quando a gente traz aí o número indexado, aí descontado a inflação, né? A nossa carteira está mais ou menos andando de lado e agora, até mais recentemente, até perdendo espaço. Mercado crescendo, a gente perdendo espaço. E aí traz uma dúvida para a gente. Poxa, mas peraí. Com tudo que a gente colocou, né? Com todas as oportunidades que tem, se a gente aplica aí pesquisa no mercado, a gente pratica taxas super legais. Por que o nosso participante não está tomando empréstimo com a gente e o mercado está crescendo? Será que ele não está tomando o empréstimo com as fundações e esse nosso participante está tomando empréstimo nos bancos? Será que a gente está vendo uma migração desses contratos das fundações para os bancos? O que está acontecendo, né? E aí a gente levanta algumas hipóteses, que aí eu queria dividir com vocês, que imagino que seja um pouco da realidade de vocês. Será que o nosso poder de venda pode ser um dos motivos pelos quais a nossa carteira está andando de lado, não está crescendo como deveria, como mereceria? E aí trago algumas reflexões aqui para a gente tratar. Primeiro, a gente tem que fazer propaganda da nossa carteira de empréstimo, fazer propaganda, divulgar para os nossos participantes da nossa carteira de empréstimo os benefícios, as vantagens, comparar com o mercado, como é que ela é competitiva em relação ao mercado, enfim, trazer todas as vantagens. A gente deveria fazer, e a gente faz, as fundações fazem. Ou o produto empréstimo ele fica mais lá fica ali no cantinho. Aí vem o segundo ponto. Se eu estimulo o participante, faço propaganda na nossa carteira, mostro a nossa carteira, será que eu estou estimulando o endividamento do participante? Será que é por essa divulgação que o participante acaba se endividando desnecessariamente? Eu comprometo um princípio nosso, né, que é ajudar o participante na sua educação previdenciária, na sua poupança previdenciária e financeira. Se eu estimular, se eu fizer propaganda do empréstimo, estou estimulando o endividamento e eu estou trabalhando contra todo esse princípio e por isso eu não devo fazer propaganda nessa carteira? Será que é isso? Esses são pensamentos que vêm e que, às vezes, são motivos pelos quais as nossas carteiras não têm a publicidade para os nossos participantes que poderia ter. Agora, quando eu faço isso, reflexão, tá, gente? Quando eu não faço propaganda, quando eu ponho a nossa carteira de empréstimo lá escondidinha, não, guardadinha no canto, o participante precisa vir ativamente nos procurar. Será que quando eu faço isso, será que essa é a mesma ação que os nossos concorrentes fazem? O que eu chamo aqui de concorrente? Porque o empréstimo consignado é isso. Via de regra, as fundações, as patrocinadoras têm convênios com o banco. Ele pode tomar empréstimo na fundação ou no banco, na instituição financeira. Será que os bancos estão conseguindo se aproximar mais dos nossos participantes do que a gente? Se você fizer uma busca rápida no YouTube, uma busca rápida no Google, no mercado, no Facebook, cara, nossos participantes eles são inundados de oferta de crédito das instituições financeiras que têm convênios com as nossas patrocinadoras e ele pode escolher, ele pode decidir num dia o nosso participante se ele vai na fundação tomar um empréstimo ou vai numa instituição financeira. E trazendo tem propagandas fantásticas, tem vídeos maravilhosos dos bancos ofertando esse produto. E aí, quando a gente não faz o mesmo com o nosso, será que a gente, de alguma forma, está permitindo ou está influenciando esse participante? Influenciando, não. Permitindo que esse participante seja capturado por uma instituição financeira, tome um empréstimo lá, e aí, nesse cenário, voltando àquelas perguntas, será que, se ele pegar um empréstimo no banco, é melhor para a sua saúde previdenciária? É melhor para a sua educação financeira, para a sua poupança de longo prazo, ele pegar um empréstimo no banco do que pegar com a fundação? Será que a condição desse empréstimo lá ele está igual à nossa? Ou ele está pagando mais juros, ele está pagando... está sendo estimulado a ficar tomando empréstimo sem nenhum tipo de criticidade, muito mais do que a gente? Aí que vem o ponto. Seria
talvez faça sentido as fundações superarem essa questão, essa preocupação que estão externados aqui nessas perguntas, porque quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, permitindo para o nosso participante ser capturado pelos bancos. Cara, vamos ser ativos, vamos com toda a bagagem de conhecimento que temos, com toda a responsabilidade que temos, mostrar para os nossos participantes que eles têm, sim, na fundação, uma opção de empréstimo muito bacana, que pode ajudar demais o reequilíbrio da sua vida financeira, que é melhor do que os concorrentes, que os bancos estão ofertando. Vamos tirar o nosso empréstimo lá do fundinho da prateleira e colocar ele na frente, naquela gôndola lá da frente, quando ele entra, não estimulando o endividamento, mas mostrando que, se ele precisar, pode contar com a fundação, estamos aqui para isso. Pode aproveitar esse momento para fazer todo o processo de educação financeira e previdenciária que fizer sentido ser colocado nesse momento. Vamos nos colocar à disposição do participante. Eu acho que este é um dos fatores, né? Esse antagonismo aí, essa preocupação nossa, que está fazendo a gente perder espaço e nossa carteira de empréstimo está tão parada. Um outro ponto, e aí que é importante para caramba, é a questão da legislação. A gente tem alguns entraves legais que fazem com que a gente perca algumas oportunidades. Eu vou explicar isso aqui no detalhe. E o principal ponto que eu quero aprofundar bastante aqui é a questão da portabilidade. Olha que interessante esse número aqui. Esse gráfico mostra o mercado brasileiro de portabilidade de crédito. E esse mercado ele cresceu mais de 600% desde 2015 para cá. O que é esse mercado? É um participante que toma empréstimo no banco e um outro banco oferta um empréstimo mais interessante e ele migra sua dívida de um empréstimo para o outro, um banco quita essa dívida com outra instituição e o participante termina levando esse empréstimo a uma taxa mais interessante. Existe uma legislação que regula essa operação, só que essa legislação ela não inclui os empréstimos feitos pelas fundações. Ela está restrita aos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras. E por trás dessa legislação, essa legislação, ela viabilizou uma série de questões. Por exemplo, existe um sistema interbancário que essas operações são liquidadas. Do ponto de vista prático, é muito simples. O participante não precisa nem ir no banco que ele está querendo sair, ele vai direto para o banco que ele está querendo levar o crédito. E uma ida lá, ele resolve tudo e consegue, essa operação se concretiza seguindo aí a sua vontade. Mas uma legislação protege, regula e permite e viabiliza que esse mercado venha experimentando o crescimento que está experimentando. E as fundações não estão inseridas nisso. E aí, vou trazer aqui uma referência bibliográfica de um livro que foi publicado esse ano. Eu e o Renato Melo, um advogado brilhante, uma experiência grande, nós trouxemos e construímos está gratuito, está disponível aí na internet. E a ideia desse livro trata justamente disso. Portabilidade de crédito na previdência complementar. Assim, poxa, por que as fundações deveriam poder entrar nisso? Por que a legislação merece ser mudada para esse marco regulatório, para as fundações entrarem no cenário? Olha do ponto de vista financeiro, mercado financeiro. Temos 130 bi para entrar nesse segmento tão rentável. Óbvio que essa não é a única trave incluir a gente na portabilidade não vai fazer com que 130 bi entre imediatamente, mas temos esse potencial. Esse número, 130 bi, a gente aumentaria muito significativamente a competitividade do segmento de empréstimo consignado do mercado financeiro brasileiro, permitindo, eventualmente, que esse aumento de competitividade gere uma redução de taxa de juros praticados pelas instituições, expandindo esse benefício a mais do que os nossos participantes, porque empréstimos nossos não só pode fazer para os nossos participantes. Mas se a gente entra e cria esse movimento, aumenta essa oferta de crédito, pode ser que as fundações cheguem a praticar taxas mais interessantes para todos, né? Então, a gente tem, de fato, somos grandes também nessa possibilidade, né? E aí, o livro está disponível lá no LinkedIn, quem quiser pegar, tem lá o material bem bacana,
trazendo essa discussão toda. E aí, vou trazer aqui de forma lúdica, para finalizar aí a minha parte aí da apresentação, fiz aqui uma espécie de uma pecinha de teatro chamada O Mecanismo, com uma alusão a um cenário real, prático, que traz bem claramente a dinâmica que faz com que os nossos participantes estejam tomando empréstimo com os bancos e não com as fundações em determinadas situações. Vou mostrar aqui claramente que a gente vai perceber o seguinte: a gente tem um problema muito sério com a nova geração, os novos participantes das fundações. Esse público é um público que eu trago aqui, que a gente está deixando escapar, né, para os bancos. E aí explico aqui o porquê. Então, um processo bem simples. O participante, quando ele entra na fundação, eventualmente ele recebeu a informação que a fundação tem empréstimo, oferece empréstimo consignado, a informação chegou até ele pelos diversos canais que a fundação tem de divulgação. E esse participante, eventualmente, dá um exemplo, talvez, de um participante da Petrobras, de uma estatal que fez um concurso público e teve que assumir em outro estado o seu posto de trabalho, é seu primeiro emprego. Cara, ele chega precisando fazer um investimento inicial para se estruturar, alugar um apartamento, mobiliar um apartamento, enfim. Ele eventualmente chega, entra para a fundação, entra na sua nova jornada de trabalho, precisando de um financiamento para poder começar a rodar a vida. Aí disseram para ele: olha, a fundação tem empréstimo. Aí o que ele faz? Chamando aqui ato 1, cena 1, primeiro não. Ele vai na fundação: fundação, você tem empréstimo consignado? Poxa, eu queria pegar um empréstimo. Toma aqui meu contra-cheque, olha aqui minha renda. Posso pegar um empréstimo? É muito comum as fundações praticarem uma regra que é o seguinte: olha, eu empresto com a garantia da sua reserva no plano. Como você acabou de chegar na fundação, você não tem reserva no plano ainda. Então, eu não posso te dar empréstimo. Tem fundações que não usam essa trava, que emprestam sem essa limitação da reserva. Mas essa é uma prática muito comum no mercado. Aí o participante chegou com uma renda boa, um salário bom, um novo emprego, estabilidade, e recebeu um não do empréstimo da fundação. O que vai acontecer? Ele vai estar precisando fazer ter essas despesas de imobiliar lá seu apartamento, né? Ele vai para uma instituição financeira e a instituição financeira vai, braços abertos, receber esse participante que tem lá uma boa renda, uma boa condição. Cara, você quer o quê? Você quer mobiliar um apartamento, quer comprar um apartamento, quer um carro? O que você quer? Para que você está precisando de financiamento? Toma aqui, vamos fazer, porque ele utiliza todos os mecanismos que a gente utiliza para mitigar risco, mas ele não olha a reserva do participante. Então, ele tomou um empréstimo. Quando ele tomou um empréstimo, esse empréstimo é o quê? Um empréstimo consignado. Então, a patrocinadora dele tem um convênio com o banco que permite que esse empréstimo seja descontado no contra-cheque, na folha salarial do nosso empregado, do nosso participante. E aí eu chamo assim, aí a instituição financeira conquistou o terreno em disputa, conquistou a margem consignada, fincou sua bandeirinha, fez um empréstimo de 30 meses, durante 30 meses, a margem consignável, que é o quanto o participante pode pagar por mês de empréstimo, vai estar totalmente drenada, ocupada por essa instituição financeira. Só que ele ouviu e ficou na cabeça dele o seguinte: olha, esse empréstimo do banco aí foi mais caro que a fundação tem. E lá me disseram que eu não podia pegar empréstimo porque eu não tinha reserva. Poxa, quando eu tiver reserva, eu vou voltar lá e vou pegar um empréstimo mais barato. E aí passa um tempo e ele volta e fala assim: opa, agora eu vou ler aqui, eu estou com uma reserva legal, vou pedir um empréstimo e, de repente, até quito lá o do banco. E aí ele vai na fundação: poxa, tem como pegar um empréstimo consignado? E a fundação fala: poxa, não dá para te emprestar. Por quê? Você tem um empréstimo no banco que está ocupando toda a sua margem consignável. Então, você até tem reserva para pegar empréstimo, mas você não tem margem de consignação, não tem capacidade de pagamento disponível. Ou seja, ele escuta o segundo não. E, eventualmente, nesse momento, ele está precisando de algum recurso para fim. E ele volta a recorrer à instituição e renegocia esse contrato a longo prazo desse contrato, que não era a vontade dele, não era a intenção dele. Ele até queria tomar um empréstimo na fundação mais barato, mas ele não teve outra opção. E aí é renovado o contrato de reserva da margem para a fundação, para a instituição, para o banco. O banco finca a bandeira por mais tempo ainda. E aí o participante fica preso numa ciranda, porque ele vai acumulando margem
vai acumulando reserva, mas como ele não consegue liberar a margem, que já está presa com o banco, ele fica num ciclo que ele fica preso. Aí ele ouve falar, opa, peraí, eu li aí que existe portabilidade de crédito, ou seja, eu posso escolher para onde eu levo meu empréstimo. Então, eu posso falar com o banco, eu quero levar meu empréstimo para a fundação. E aí ele vai lá de novo na fundação. Fundação, poxa, eu queria fazer uma portabilidade, eu vi que o seu empréstimo é mais barato do que do banco, eu queria portar para cá, pegar o seu prazo que é melhor, enfim, diminuir meu custo mensal com o empréstimo. Aí a fundação, puxa, é o nosso sonho, mas a legislação não permite, então se eu não posso fazer portabilidade de crédito com você, trazer os empréstimos do banco para cá, porque a legislação não nos ampara. E aí o participante recebe aí o terceiro não nesse processo. Não? Então ele tem reserva, tem capacidade de pagamento, tinha, e ele acabou sendo capturado pelo desenho do modelo de negócio que está sendo praticado, e a gente perde esse cara. Então, uma geração inteira de novos participantes estão vivenciando exatamente o que está descrito aqui nesse cenário. Já vi dezenas, centenas de pessoas que passaram exatamente por essa situação, e eles estão com empréstimo no banco e gostariam muito de ter empréstimo na fundação, mas ele não consegue margem, não consegue disponibilidade de margem para poder tomar um empréstimo. Então, fica aqui, para encerrar aqui a minha participação, acho fundamental a gente discutir e trazer essa questão. Isso vai fazer com que tenha um impacto social muito grande, muitos participantes vão conseguir trazer seus empréstimos, pagar mais barato nos seus empréstimos, as fundações provavelmente vão conseguir voltar a ter suas carteiras de empréstimo crescendo, vão retomar o crescimento de suas carteiras de empréstimo, ampliando ainda mais os recursos das fundações nesse segmento de investimento tão rentável e, quiçá, impactando aí com os nossos 130 bilhões, o equilíbrio e a concorrência do mercado de empréstimo consignado geral, trazendo benefício aí para todo o segmento. Gente, é isso. Passo a palavra para a Pri. Na sequência, entra aí a Juliana, falando agora especificamente das novidades que a gente está trazendo aí na segunda edição do manual. Nus, muito obrigada por compartilhar esse rico conhecimento com a gente. De fato, a exposição foi muito esclarecedora, então, muito obrigada de novo. Bom, dando sequência em nossa programação, né, como o Nus falou, teremos agora a segunda palestra dessa tarde. Com isso, convidamos a Juliana Maciel, que é membro do GT de Empréstimos e Financiamentos e gerente de administração da Valia. Olá, Juliana, seja bem-vinda e, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Priscila. Boa tarde, pessoal. Em nome do nosso grupo aí de empréstimos da Abrap e também em nome da Abrap, a gente agradece aí o prestígio de vocês dessa convivência virtual com a gente nessas horinhas aí para a gente trocar. Bom, o Luiz falou bastante, né, que nós somos aqui o Luiz Nunes e o Luiz Ricardo. Ambos os Luizes comentaram que a gente está falando aqui de pessoas que são apaixonadas pelo segmento. Gente, essa é a nossa palavra, é paixão. Então, assim, a nossa ideia, quando a gente entrou com o manual de boas práticas lá em 2015 para 2016, a gente tinha essa ideia de trazer a informação e compartilhar essas informações no segmento. Gente, conhecimento é poder. Então, a gente percebia muito a falta, realmente, empréstimos, o Luiz falou bastante, ele é um segmento, não é uma coisa simples, tranquilinha de conduzir, mas vocês viram, é apaixonante. E quando a gente quis trazer o manual, foi dar mais ou menos um caminho das pedras para as pessoas terem noção nas fundações como é que a gente estabeleceria, né? O que tinha que ser visto em relação ao segmento. O Luiz, ele é o nosso teacher, o Luiz roda dando curso aí, Brasil afora, e um feed que a gente recebe no grupo é que tem toda uma questão de antes desse manual, o como realmente a gente tinha uma carência de informação e o que a gente teve depois desse manual. Gente, é meio até exagerado, ou talvez é pouco modesto eu estar falando isso, mas é porque a gente fez no sentido de transmitir conhecimento. Ficar com conhecimento retido não faz o menor sentido, acho que para ninguém, nem nenhuma situação no mundo, né?
Bom, e aí agora vamos, o que a gente viu de novidade? Então, a gente fez lá em 2015, 2016, o que a gente tem de novidade para estar trazendo para essa galera que pegou, né, essa informação, gostou, e o que a gente podia aprimorar em relação a isso. E aí a gente trouxe alguns, aqui só trazendo alguns bullets aí do que a gente tem que a gente quis agregar nessa nova versão para vocês. E aqui a gente começa falando o quê, né? A gente entra com uma parte toda falando antes do empréstimo acontecer. Imagina uma fundação, a gente está falando, gente, Brasil, né? Nós aqui somos representantes de fundações grandes, fundações com uma volumetria de recursos importantes, mas esse manual ele é pensado para pegar do grande ao piquititico, que de repente, eu vi o Luiz falando aí, se apaixonou, nossa, vou lá com o meu diretor de investimentos, vou levar isso para a fundação, faz sentido. O que esse cara tem que começar a olhar para você começar com uma carteira de empréstimo do básico? Então, aqui a gente traz essas avaliações preliminares. A gente trouxe, né, o Luiz mencionou aí, a gente tem potencialidades da nossa carteira de empréstimos. Essa potencialidade, gente, eu estou olhando para o lado, é porque eu vejo as pessoinhas aqui, então estou parecendo uma vesguinha, tá? Eu não tinha que olhar para a câmera, só ajustando a rota aí. O que acontece? A potencialidade de empréstimo a gente tem pelos motivos óbvios, como menciona na própria legislação, que é a parte do investimento propriamente dita. A parte comercial, que o Luiz falou muito bem, a gente pouco utiliza essa informação. A social, gente, o fato de você estar dando um crédito a um valor bem mais baixo para o nosso participante, isso aí é um prêmio, entendeu? Isso aí é a gente fazer de uma essência que não existe nenhuma instituição financeira que faça. E a educação, que é a história do nosso lema, né? Que a gente não está aqui para competir com a nossa educação financeira, mas se você precisar de crédito, conte com a gente, conte com as nossas fundações, que nós seremos a melhor opção de crédito para você. Então, a gente já tem até um sloganzinho em relação a isso, para que a gente conviva muito bem com todas essas frentes. E aí, o que acontece? Olhando no aspecto comercial, gente, a gente está falando de business, é um produto. Então, empréstimos, ele tem que ser competitivo. Você oferecer um empréstimo que não faça sentido, você ofereceu um empréstimo que o valor que o participante pode pegar, você foi lá, montou, fez toda a tua estratégia, e no final das contas, esse o primeiro capítulo que menciona nessa parte de esses novos itens que nós estamos trazendo, é aquilo, você tem que olhar se o que você vai dar para o teu participante ao final, né, o teu assistido, que seja, se aquele valor está atrativo. Você imagina, se opera aí estabelece toda a operação de crédito para você entregar para o cara um empréstimo de R$150. Não faz o menor sentido. Então, você vai pensar a questão de recursos para quê? Para que você entregue, de fato, um produto que seja atrativo e ele consiga capturar. Esse é o primeiro bullet que a gente está falando dessas novidades que a gente traz. Pode passá-lo, por favor? Bom, aqui a gente traz também um apanhado cada vez mais enriquecido em relação a questões legais, né? O Luiz também mencionou alguns aspectos, né, dessa questão nossa da carteira. A gente está aí, algumas restrições, a gente é um segmento que a gente tem muitas restrições, né? Ou talvez muitos cuidados. Então, a gente traz aqui uma relação cada vez mais completa e detalhada do quais são as legislações que a gente tem que observar e olhar. É isso, gente. Lidar com empréstimo é ficar por dentro disso é o tempo inteiro. Como diz o Luiz Ricardo, acabou de sair a CNPC 50, onde a gente está começando a falar do plano instituído, que há pouco as fundações estão começando a mexer com o plano instituído, está aí empréstimo já no vácuo, entrando junto. Então, assim, a gente tem aqui uma gama de legislações, gente, mas, assim, são legislações que elas estão cada vez mais nessa linha de aprimoramento para que a gente faça com que essa ampliação do nosso segmento ela aconteça, entendeu? Então, assim, temos legislações, temos uma volumetria importante de legislação, mas assim, gente, tá a listinha aí, fácil, é seguir, não tem maiores complexidades e assim, realmente é se aprofundar, porque o nosso segmento, lembrando, né, gente, quando a gente fala de entregar crédito, né, você dar um dinheiro para fora, o holofote
ele vai sempre estar voltado para a gente. Então, a legislação, ela também acompanha muito isso, né? Pode segui-lo. Bom, e aí o que acontece? Aí a gente vai falar também um pouquinho dessa questão, como o Luiz comentou, né? A grande maioria das fundações, elas começam considerando a concessão do empréstimo via consignação, né? E aí, no caso, você tem todo um trabalho que é pautado em legislação, tá, gente? Temos legislações que direcionam esse tipo de informação, que é você ter a apuração da margem consignável, que é a capacidade de endividamento que aquela pessoa vai poder ter, né, que aquele CPF tem. Então, tem toda uma lógica e uma estrutura legal para você chegar nesse número. Depois disso, você tem toda uma situação de trânsito de informações entre as entidades, né, fechadas previdências e os próprios patrocinadores. E a gente está falando para o caso do participante ativo. Então, você vai ter fundação que ela tem inúmeros patrocinadores, então aí, à medida que aumenta essa volumetria, é a complexidade que você vai ter que ter para esse melhor trânsito e seguro dessas informações. Que são informações que a gente recebe, como é o caso da margem consignável, como informações que a gente devolve para o patrocinador, que são casos das nossas prestações que a gente vai cobrar mensalmente nas folhas, depois a gente recebe os valores que foram descontados efetivamente, e assim vai e volta, então é uma atenção importante para a gente ter esse tipo de regulação, certo? A questão também voltada para as regras de quitação e amortização, né, do saldo devedor, porque a gente tem aí, o que o Luiz falou, a gente sempre vai estar de olho, gente, na legislação e oportunizar a recuperação desse crédito, uma vez que eu perco a minha maior garantia da operação, que é a consignação em folha. A consignação em folha, como a legislação prega, ela te dá direitos de forma irrevogável e retratável para que esse desconto aconteça enquanto ele estiver recebendo salário. Perdeu o emprego, a gente, perdi, tem essa situação, estou numa situação de risco, e a gente tem dispositivos legais que permitem isso. Você ir lá descontar um valor na rescisão de contrato de trabalho dele, você tem por uma linha de próprio CLT fazendo essa previsibilidade, como também na lei dos consignáveis. E, por outro lado, você tem descontos em casos de participação de resultados e por aí vai. Então, é uma outra atenção que também tem total envolvimento com o nosso patrocinador, ok? Bom, aí vamos de novo também decidir o nosso público, né, gente? Voltando, como a gente está falando de entregar um crédito, né, é um produto que eu estou dando para o meu cliente, eu tenho que entender para quem que eu estou vendendo aquilo, para quem que vai ser o meu tomador daquele produto. Então, a gente conhecer o nosso cliente, quem vai ser aquele meu potencial tomador do crédito, é fundamental. E aí, é aquilo, você vai estar muito vinculado ao que a sua fundação está disposta a atender com a concessão desse empréstimo. Então, tem fundações que elas vão estar com apetite maior ao risco, esse risco, obviamente, vai estar traduzido na taxa, outras vão estar de uma forma um pouco mais conservadora, mas, assim, entender esse cliente, meu viés é um viés mais de assistido, meu viés é de ativo, de um pessoal que está no meio de um ciclo profissional, e por aí vai. E aqui a gente traz algumas recomendações de boas práticas que a gente percebe para ajudar como nessa constituição, né, e uma saúde de uma carteira de empréstimos. A gente traz essa observância em relação ao tomador. Ele, lógico, está vinculado ao plano de benefícios das entidades, né? Então, porque isso aí é uma questão obrigatória, isso é legal, tá? Gente, estar adimplente com as contribuições para o plano de benefício ao que ele está vinculado, a gente entende que é um pouco moral, né? Como é que você vai dar crédito para uma pessoa que ela não está adimplente, com qualquer obrigação que a gente tenha junto à fundação? Aí a gente está falando do próprio plano de benefício, como também outras obrigações junto à fundação. Então, não tem muito sentido dar um crédito para quem não está cumprindo com alguma obrigação em relação à fundação. A questão que tenha uma importante vinculação, né, um normativo, uma regulação clara junto ao patrocinador, com a folha de pagamento do patrocinador,
Por quê? A gente comentou, né, como eu comentei, a gente tem uma troca importante de informações, então, assim, a gente tem questões de descontos em folha de pagamento, a gente tem questões das rescisões, como eu comentei, então é muito importante ele ter toda essa formalidade junto ao patrocinador para que ele, de fato, consiga operacionalizar essas práticas. A análise prévia do seu grau de endividamento, né, que isso também é uma boa prática, praticada. É uma boa prática de algumas instituições, umas fundações, em que o risco que ele está sendo submetido, ele entrega algumas modalidades de empréstimos de um risco talvez mais alto e que isso acaba sendo uma contraparte. Aquele crédito daquele tomador, ele está um crédito satisfatório, está um crédito num score, numa pontuação boa, isso te dá uma tranquilidade de você correr um pouco mais de risco com esse perfil, tá? Por esse motivo, a gente acha que isso é importante considerar. E a autorização judicial para concessão de empréstimos tutelados curatelados. É uma questão também muito comum nas nossas fundações, né? A gente tem essas figuras legais aí, e aí a gente tem toda uma questão, né, de não seguir o rito judicial correto para que a gente preserve, né, esse nosso participante assistido, na casa assistido, tutelado e curatelado, tá? E aí, o que acontece? Essa elegibilidade desses clientes, normalmente, elas são difundidas na fundação e para os seus participantes através de um normativo, entendeu? Que fique claro para todo mundo, ajudando até naquele aspecto que o Luiz comentou, comercial. Quanto mais clareza, mais publicidade a gente der para o nosso segmento, para a nossa operação de empréstimos, mais eu vou ter possibilidade de estar retendo esse tomador para mim, ok? Bom, e também, dentro do pacote comercial, a gente tem aí as taxas, alguns fatores que fazem parte do nosso produto, né, empréstimo, e aí a gente está falando a taxa de empréstimo, que ela tem que ser uma taxa competitiva, a taxa de administração, que a gente vai falar um pouquinho na frente sobre o que isso quer dizer, bem como a taxa de risco, o valor máximo da prestação do empréstimo, que é a margem consignável, que é a capacidade de pagamento dele, um limite máximo para o tomador. Então, a fundação ela vai definir o quanto ela está disposta a dar para cada tomador, lembrando que a margem consignável ela é um primeiro limitador que você tem, né? Então, normalmente, os participantes assistidos, eles costumam pegar o valor máximo que eles podem, isso é um pouco característico. Então, a margem ela acaba sendo sempre o primeiro limitador, e aí a gente tem outros limitadores, dentre eles o valor máximo que você vai ofertar. E também o prazo de amortização do contrato do empréstimo, que também ele pode ter uma gama de possibilidades de variação em função do perfil do teu cliente. Bom, a taxa mínima e máxima de empréstimos, como o Luiz falou, a 4661, ela tem uma cláusula, o parágrafo 4º lá do artigo 25, ele menciona que a nossa taxa de empréstimos, ela tem que estar acima da taxa mínima atuarial ou índice de referência estabelecido na política de investimentos, adicionada à taxa de cobertura para os custos administrativos, que é aquela taxa administrativa que eu comentei, e ainda somadas acima disso a taxa adicional de riscos. Então, o que acontece? Eu tenho um piso para começar a nascer com a minha taxa. E aí foi o que a gente falou a todo momento até agora, desse viés comercial. A gente tem um teto também dessa taxa, que é o quê? Não adianta ofertar um empréstimo que o valor dele está maior, a taxa do meu empréstimo está maior do que a concorrência está me praticando. Então, esse começa todo o exercício da gente buscar uma taxa que ela fica nesse limiar aí, fica limitada, aliás, nesses dois ranges, a taxa mínima e a taxa máxima. Bom, e agora falando de risco de crédito, como eu comentei com vocês, gente, empréstimos, pelo fato de a gente estar concedendo crédito, a gente tem que normalizar que conviveremos com lupas em cima da gente. Gente, as auditorias amam a gente é o sucesso, é a paixão das auditorias,
auditoria de tudo quanto é lado. Então, assim, a gente já normaliza isso. Quem vive com empréstimo sabe que é assim que funciona. Porque olha aqui a listinha de riscos que a gente tem. É muito risco que está ali focado na gente, no nosso business e tudo mais. Então, mas é aquela história, gente, o risco, ele vai existir, né? Vamos lembrar que empréstimos, ele não, às vezes as pessoas olham, né? Quando eu faço a apresentação de empréstimos, as pessoas falam assim, nossa, mas elas esperam que a inadimplência seja zero. Gente, inadimplência, ela faz parte do negócio de empréstimos, entendeu? Se não tiver a inadimplência, não existe um empréstimo sem inadimplência, ele faz parte do business. Então, o risco de crédito, ele faz parte da nossa realidade. O que a gente tem que ficar atento? Nas ações mitigadoras desse risco de crédito. Como é que você vai fazer isso? À medida que você vai tendo dispositivos que mitigam seu risco, o que acontece? Você vai fazendo com que a taxa ela fique cada vez mais segura, porque ela está tendo esse risco mitigado, e aí ela entra naquela faixa da competitividade em relação ao mercado. É isso que as fundações têm muito forte, tá? Então, a gente tem aqui risco de crédito, né? São alguns mecanismos que a gente tem aqui o azulzinho são os remédios, tá? E embaixo as causas, as situações que dão causa a esses riscos, né? Então, a questão de implantação de descontos prioritários, né? A gente tem, na verdade, são os motivadores dos riscos, desculpa. A implantação de descontos prioritários. Então, a gente está lá, concedeu um empréstimo, de repente você vai, a margem consignável do participante, ela estava com valor e entrou uma pensão alimentos. Gente, eu tenho um redutor automaticamente desse valor, e é lei, eu não posso nem vir, nem constar, não posso fazer absolutamente nada. Reajuste do plano de saúde, desconto em folha, equacionamento de déficit dos planos. Então, assim, essa questão são situações legais que vocês veem que a gente está arrolado isso aí a qualquer momento. Por mais que você tenha feito a maior estruturação, maior organização dos seus sistemas de compensações de risco, você acaba sendo sujeito a esse tipo de situação. Rescisão e alteração do contrato de trabalho, desligamento na patrocinadora, alteração do contrato de trabalho com redução de renda. A gente agora com a pandemia passamos isso aí muito forte, ações do governo por conta da pandemia do Covid e mudança de função de cargo com redução salarial, que a gente sabe que isso não deveria, mas acontece. E aí, aqui a gente traz uma atenção para quê? Olhar mitigadores voltados a esse tema de rescisão e alteração de contrato de trabalho. Encerramento e alteração de benefício, revisão administrativa ou judicial do valor de benefício é um outro caso também, transição da situação do participante, redução da renda, né, ocorrida em função da transição na condição de assistido. Essa é a pergunta universal quando um auditor, né, chega e pergunta a tua carteira, o assistido, mas como assim? Ele está com essa inadimplência, né? Como se o assistido se ele está com um valor muito acima da margem. Só que quando ele pegou o empréstimo dele, ele tinha uma condição de ativo, a capacidade dele de pagamento era em cima de um salário que ele não acompanhou quando ele se aposentou. Então, gente, aqui a ideia é trazer esses bullets para que, à medida que forem sendo possíveis, acionar dispositivos para que vocês protejam a carteira de vocês contra esse risco de crédito, a gente começa a implantar, tá? Aqui a gente traz alguns outros exemplos de risco. Então, a gente tem risco operacional, a carteira de empréstimos, eu falo que empréstimos é o seguinte, gente, enquanto o mundo dá problema na unidade, empréstimos ele costuma dar problema no milhar, entendeu? Então, assim, não é brincadeira. As grandes fundações trabalham com números de milhares. Então, quanto mais volume você tem de contratos de empréstimos, mais atenção você vai ter para o seu risco operacional. Então, você tem aí toda uma questão de atualização e gestão cadastral, lembrando que em cima dessa primeira base que eu começo a fazer toda a minha montagem do que eu posso conceder de crédito para esse participante. Sistema de informática, é ele que vai fazer toda essa verificação, análise, cálculos, troca para cá, troca para lá. E lembrando também, né, a gente é uma operação que a gente não tem ainda
um software mágico que faça tudo maravilhosamente bem, não temos ainda isso há de conseguir um dia, mas a gente tem muita interferência humana, então a falha humana ela acaba sendo uma realidade das fundações, porque a gente convive por essa complexidade com essas várias interfaces. O risco legal, o Luiz falou bastante, a gente comentou isso, o risco de compliance e risco de imagem, de novo, risco de imagem, gente, empréstimos, ele acaba sendo, as fundações, elas são muito sensíveis ao empréstimo, né? Então, quem lida com a carteira de empréstimo vai ver que não é raro ouvir que o desejo do participante é pegar o valor de 10 mil hoje e pagar daqui a 10 anos 10 mil reais. Eu também quero essa taxa. Quem conseguir, me passa também, que eu também quero contratar desse jeito. Gente, aí entra esse dever nosso de educação financeira, mas a vontade dele é essa, ele quer assim, quer assado. E aí entra o que o Luiz falou, da gente ficar no cantinho, não falar nada, a gente ajuda a educar ele, entendeu? Então, aqui, a gente não está dando crédito sem taxa, até porque eu tenho um dever fiduciário, eu tenho que rentabilizar o meu investimento, mas a gente está, sim, dando um valor, um crédito para ele, que a nossa busca é para que seja o melhor do mercado. E aí, o fato de empréstimo ele ser muito sensível ao nosso participante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De novo, a gente não gera problema na unidade, a gente gera problema no milhar. E aí você vai ter a sua diretoria executiva, a sua presidência, seu conselho te amando de paixão quando gerar problema. Então, tem que ter uma atenção aí. E aqui, gente, o tratamento da inadimplência, né? A inadimplência, ela como eu disse, comentei aqui com vocês, ela faz parte do nosso business e quanto mais descontrolada for a sua inadimplência, a sua taxa de empréstimo vai sofrer sobre isso. O que isso quer dizer? Se a sua inadimplência, ela que é traduzida na composição da taxa como risco de crédito e tem uma influência muito forte com a sua provisão de devedor duvidoso, ela vai ter o quê? Se você tiver um descontrole, um valor acima do que você talvez poderia oportunizar, você vai ter uma taxa mais alta. Então, o que acontece? Cada vez mais você vai estar agindo em relação à questão de resolver essa inadimplência. Aqui a gente falou de vários aspectos mitigadores do risco de crédito, tá? Por quê? Antes você conseguir pegar esses valores enquanto você tem poder em relação ao tomador, do que você tentar pegar esses valores depois, que é o caso do tratamento da inadimplência. Então, você vai pegar, depois que o participante, né, o nosso mutuário, ele ficou inadimplente, gente, aí é arregaçar a manga, correr atrás de uma coisa hercúlea, que é recuperar esse valor, entendeu? Por isso que a gente explora muito esse entendeu? Garantias, vão buscar todas as possíveis condições de dinheiro antes e deixar, assim, realmente o que restou para essa situação de inadimplência. Aqui vocês podem perguntar, assim, se você executou, né, a garantia da reserva de poupança dele, se você foi lá, abocanhou o resgate, o que restou de inadimplência? Então, a gente tem casos, vários casos, a gente comentou aí dos casos assistidos que pegaram um empréstimo numa condição de capacidade de endividamento, num salário mais alto, tinha um salário, sei lá, de 7 mil reais, quando ele se aposenta, cai com um salário de 3 mil reais, e fazendo uma conta de padaria, 30% o valor da margem caiu. Então, esse é um caso que, assim, de fundações que só concedem na modalidade dele com reserva, ou seja, limitado ao valor da reserva, que é comum acontecer isso nas fundações. E eu vou trazer uma outra realidade, que são as fundações que concedem valores além da reserva, né? Então, você tem um risco maior, a taxa é maior, a taxa vai acompanhar seu risco, e aqui, no caso, são pessoas que, por exemplo, perdem vínculo empregatício.
perdem vínculo empregatício, aí você vai capturar e vai correr atrás desse participante. E aí você tem algumas práticas, né, de notificações de cobrança. Então eu brinco que é você fazer o processo gato subir no telhado. Então você vai, aborda, notifica a cobrança, busca a negociação. Depois disso você não conseguiu, você faz inscrição em órgãos de restrição de crédito, que aí tenta ver se ele tendo esse tipo de restrição, ele se sensibiliza. Depois disso, você não conseguiu, você vai avançando para uma questão de analisar se judicialmente é um recurso você capturar esse valor, e aqui a gente permeia para vocês, ilustra algumas práticas para a recuperação dessa inadimplência, mas voltando a dizer que o nosso foco maior é na prevenção lá na ponta, que a gente puder capturar o quanto antes dele realmente ficar nesse circuito aqui é melhor para a gente. Bom, aqui a parte de controles, né? Como eu falei para vocês, um dia vai surgir um software mágico encantado que ele fale com tudo e todos ao mesmo tempo. Por enquanto ele não existe, aí a gente tem que ficar fazendo essas várias combinações. Então, assim, é uma atenção do sistema de empréstimo, ele conversar com as mesmas informações, né? A gente ter uma coerência do que está, por exemplo, com a sua área de cadastro, junto com o teu sistema de empréstimos, as informações elas terem que ser idênticas. Depois disso, eu tenho um controle que é a assertividade, é o meu zelo pela igualdade das informações do nosso sistema de empréstimo com a informação contábil, também, que é um outro desafio das fundações. E terceiro desafio também é a gente ter uma combinação do sistema de empréstimo com o nosso sistema financeiro. Então, mais um dia, com um software maravilhoso, colocar tudo no mesmo pacote, resolver isso aí, a gente vai parar de ter essa preocupação. Mas, por enquanto, hoje é isso aí, a gente tem que estar olhando esses pedacinhos, porque lembrando, né, gente, a gente não pode estar olhando para um mesmo objeto, uma bola redonda, uma bola branca, branca e a outra vê amarela. Não pode. E esse controle é para você garantir que todos estejam vendo uma bola branca. E, por último, aqui a minha abordagem em relação ao LGPD, né, gente? A LGPD é o do momento, a gente está aí com inúmeras discussões sobre o assunto, implantações em relação à LGPD. Igualmente, junto com a LGPD, o que cada dia que passa a gente ouve aí cada vez mais escândalos, né, como é que fala? Divulgação inadequada de dados, nossos dados sendo vendidos lá na 25 de março, tá uma alegria. Então, a LGPD ela é uma realidade para que a gente cada vez mais se organize nesse mundo virtual que é uma realidade que a gente tem, tá? E em relação às operações de empréstimos, a gente traz uns destaques, que é a questão que existe a previsão no contrato sobre o tratamento de dados pessoais em relação às operações de empréstimos, a questão da coleta mínima de dados, né? Cada vez mais a LGPD ela prega o seguinte: você só precisa saber o que é suficiente, gente. O que não é suficiente é risco e não vale a pena. Adoção de medidas de segurança de informação para tratamento de dados pessoais, né? Compartilhamento de dados, formalização de convênios com patrocinadores e parceiros envolvidos nessa atividade. Então, esse zelo também ele é aplicável para todo mundo que está envolvido no nosso processo. E adoção de medidas técnicas e administrativas adicionais para a preservação da confidencialidade dos dados pessoais envolvidos na operação de empréstimos. Então, assim, a LGPD é uma realidade, essa é uma situação que a gente traz uma atenção importante, porque, gente, empréstimo, ele sempre vai ser um chamariz, tá? Empréstimos é onde você tem fraudadores atentos para querer pegar dados, para querer entrar, então é uma atenção importante aí que a gente traz também sobre esse assunto. E, por fim, aqui a gente está aí com o nosso time. Eu agradeço aí, vou devolver a palavra para a Priscila, para que ela continue aí a condução. Juliana, muito obrigada pela sua apresentação, viu? E disposição também em estar conosco, né? A gente tem a certeza que a sua exposição agregou muito para o conhecimento de todos nós. E aos que estão nos assistindo, caso alguém não tenha conseguido ler o QR Code, que eu acho que o Nus vai passar a tela agora para a gente, não se preocupe,
Após o debate, compartilharemos novamente essa tela. Bom, depois dessas duas excelentes palestras que tivemos nesta tarde, gostaríamos de aproveitar o momento e agradecer de forma especial ao GT de Empréstimos e Financiamentos por compartilharem conosco essa obra tão valiosa desenvolvida pelo grupo. E os parabenizamos também pelo excelente material desenvolvido. Agora temos o prazer de convidar mais uma membro do GT de Empréstimos e Financiamentos, a Adriana Brant. A Adriana, ela também é coordenadora de operações com participantes da FUNCEF e ela apresentará para nós um case prático contando a experiência do grupo no desenvolvimento deste rico material e logo em seguida coordenará o nosso momento de debate. Então, por isso, nós lembramos a você que nos assiste que para participar, basta encaminhar suas dúvidas e comentários no ícone QIA, aqui no ícone inferior da sua tela. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença e fique à vontade para iniciar. Adri, seu microfone está no mudo. Desculpa, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Como o Luiz Ricardo falou há pouco tempo, né, e depois a Juliana falou, o empréstimo, esse grupo de empréstimo, nós iniciamos o trabalho com a preocupação de desenvolver um fórum, né, em que a gente pudesse debater, porque a gente viu todas essas diferenças que tem da forma como são feitas as regras do negócio, e a gente via que tinha muitas dúvidas, né, de todas as... existia uma necessidade de trocar, no primeiro debate que teve, quando o Luiz, lá em 2014, 2015, ele fez uma apresentação, né, fez um curso, e a gente via que tinha muito essa necessidade de debater o assunto. Então, quando a ABRAP nos convidou para fazer esse grupo, o primeiro trabalho que nós fizemos foi elaborar um questionário, né? E aí nós fizemos um questionário, divulgamos para todas as fundações, e a gente teve um retorno de aproximadamente 100 fundações, né? Com base nesse questionário, nós construímos o primeiro manual de boas práticas, né? Do empréstimo, com base nas perguntas, nas dúvidas, nas diferenças que nós identificamos, na forma de tratar a legislação, aí envolve o IOF, margem consignável, né? A garantia da reserva. E aí nós elaboramos o primeiro manual, né? Com a participação de representante da Previ, da Valia, Postales, FUNPRESP, eu da FUNCEF, e a gente viu que teve um retorno muito positivo, né? Como o Luiz falou, foi um retorno muito positivo. Então, nós voltamos, né, o trabalho do grupo, para a gente elaborar essa segunda edição. E nessa segunda edição, nós fizemos uma abordagem maior com relação à legislação e todos os aspectos que ainda faltavam ser mais debatidos. Então, a gente espera que atenda, né? Esse manual ele foi feito para os gestores, né? Não que os participantes também não possam ler, mas ele é para os gestores, para a gente poder padronizar as regras, a forma que uma fundação ou outra trata o empréstimo, e a gente espera que isso possa esclarecer bastante, né? E proporcionar mais troca ainda, porque nós como gestores da carteira de empréstimo e financiamento habitacional, nós sentimos muita falta, né? De ter legislações claras, interpretadas, de regras para a gente poder trocar e poder fazer a gestão da melhor forma possível. Então, a gente espera que, com esse manual, a gente possa clarear, né, e esclarecer muitos procedimentos que são realizados. Bom, como o nosso tempo está curto e a gente tem algumas perguntas, eu separei aqui as perguntinhas pessoal para a gente poder debater, né, um pouquinho e dependendo do assunto a gente até avança um pouquinho mais. Eu vou passar agora para iniciar um pouco, trazendo algumas perguntas do pessoal, tá? Fica à vontade, quem ainda não fez nenhuma pergunta, pode fazer, né? A gente tendo o tempo aí, nosso limite até às 16h45, 17 horas no máximo, a gente vai esclarecer todas as dúvidas. E nos colocamos à disposição, né? Se caso vocês precisarem entrar em contato, nós estamos à disposição para esclarecer essas dúvidas. Nós temos um segundo trabalho aí,
para realizar. Esse trabalho que a gente vai fazer agora já é voltado para os participantes, né? A nossa ideia é construir uma cartilha para os participantes entenderem de onde que vem esse empréstimo, por que que ele tem esse limite para concessão, o que que precisa ser avaliado para essa concessão, com o intuito de clarear também a parte do participante, não só do gestor, né? Eu acho que vai ser muito importante, a gente vai abrir aí os dois lados, tanto da parte do gestor quanto do participante, porque a gente precisa desenvolver a consciência do crédito, uma educação financeira, né? Educação previdenciária e financeira, para que o participante utilize esse crédito com consciência, né? Para que isso não se torne um endividamento, mas sim um momento ali de socorro, de ajuda, tanto para o participante quanto para a fundação de rentabilizar a carteira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse crédito, né? Por isso, todas essas regras, né? Como a Juliana falou, auditoria em cima, né? Justamente para verificar se a gente está cumprindo, né? Fazendo todo o trabalho corretamente. Então, o manual, aí, a cartilha que a gente vai construir do participante, eu acho que vai clarear mais, vai trazer mais essa ideia de educação financeira e previdenciária, e eu acho que vai ajudar bastante também na gestão, né? Que o participante, tendo consciência, entendendo como é que funciona, ele vai conseguir avaliar melhor, né? O crédito. Isso vai ajudar bastante. Então, assim, o trabalho foi muito, muito gratificante, né? Para todos nós. Muito gratificante. Foi gratificante para quem está no grupo, acho que gratificante para quem está fora, né? Que já tem um instrumento, um manual. E é isso, a gente, dependendo da gente, né, Juliana e Luiz, a gente não vai parar, porque é muito enriquecedor. Então, a gente conta com a participação de todos, a gente agradece, né, a participação de vocês, e vamos tentar aqui responder algumas perguntinhas. Vamos lá. Bom, nós temos aqui, desculpa, gente, que eu estou com... Nós temos a pergunta aqui do Wallison. Ele pergunta assim, em relação à segurança jurídica, a garantia do crédito do empréstimo é o saldo, parte da reserva do participante. Assim, na hipótese de inadimplência, é possível recuperar o valor mediante o desconto do débito do saldo do participante? É possível realizar esse procedimento por meio extrajudicial e judicialmente? Vou responder o questionamento, né? Esse assunto é um assunto que vem amadurecendo no segmento, algumas soluções de consulta, esclarecendo dúvidas aí das fundações, vêm sido divulgadas, tornado públicas ao longo dos últimos anos, e vem tornando esse processo cada vez mais tranquilo, mais pacificado, né? No primeiro momento, as fundações acabavam utilizando, apesar da legislação ter essa 4661, trazer essa questão que a reserva do participante precisa ser dada em garantia da operação, havia dúvida no segmento de quando que você podia executar essa garantia. E aí, de cara, as fundações começaram a utilizar quando o participante pedisse resgate. A participante pediu um resgate, deixou de ser participante e pediu um resgate do plano, faça a quitação do empréstimo. Então, isso foi uma coisa que logo as fundações começaram a praticar. E aí surgiu a dúvida. Aí na portabilidade pode fazer? Aí teve uma solução de consulta que trouxe, jogou luz nesse processo, e as fundações passaram a praticar a quitação dos empréstimos também na portabilidade. Aí, no caso de portabilidade, passou-se a praticar, mas surgiu dúvidas. Como praticar? Como que operacionalmente eu faço isso? Olha, se ele pedir uma portabilidade, eu vou deduzir do valor a ser portado, o valor do empréstimo, e o imposto de renda. Como é que eu aplico isso? Então eu preciso fazer um resgate. Ele pediu uma portabilidade, eu faço um resgate proporcional para quitar o empréstimo, recolho o imposto de renda e o resto eu porto. Enfim, é a prática, essa última prática mais adotada pelas fundações. E aí segue a situação. E se ele não saiu da fundação, se ele não saiu do plano, continua ativo, ou está em benefício proporcional diferido,
antigo remido, né, o BPD, posso praticar, não posso praticar? Vamos em frente. Muitas fundações praticam já a quitação do empréstimo nessa condição de benefício proporcional definido, também amparado em solução de consulta. Essa situação ela é uma situação que é muito emblemática, porque alguns participantes, antes das fundações praticarem, enfim, nem todas praticam isso, o participante saía do plano, deixava recurso no plano, ou seja, não resgatava nem portava sua reserva do plano, mas também parava de pagar o empréstimo. E aí, como a taxa de empréstimo necessariamente ela tem que estar rodando acima, ou procurar rodar acima da correção dos planos, era comum ele saísse no D0, no dia que ele saiu, se ele fizesse um encontro de contas, pedisse um resgate, ele ter saldo a receber, e ele deixar esse cenário estagnado e, ao longo dos anos, o empréstimo dele ficar subindo, crescendo mais rápido que a reserva, e quando ele toma ciência e resolve fazer o pedido, já não tem mais reserva disponível para poder sacar, ou eventualmente está até devendo mais do que fica com o débito, né, com a fundação. Então, mas é um ponto também que já que as pessoas passaram a praticar, BPD e tudo mais. Agora, de fato, ainda há dúvidas, ainda há práticas diferenciadas nas fundações quando a gente trata de participantes ativos. Né? O participante ainda está no plano, ainda está contribuindo no plano, e quando a gente plano de empréstimo, esse recurso previdenciário eu posso acessar, não posso acessar? Que prática, o que se adota, né, nesse tipo de situação? Né? Aí talvez o Luiz pode até nos ajudar um pouco, mas o ponto é, na prática, olhando o que as fundações fazem, via de regra, não acessam esse recurso de participantes que estão ativos no plano. Aí segue a negociação, amplia prazo, diminui o valor da prestação, tenta encaixar na margem, chama o cara para negociar, enfim, usa todo aquele poder de negociação disponível aí para a gente, para tentar fazer com que preserve essas duas situações, né? Preserve essa situação, a reserva dele e o benefício previdenciário dele no futuro, e, ao mesmo tempo, o recurso alocado aí dos investimentos alocado para ele. Não sei se deu para responder a pergunta como um todo. Bom, outra pergunta aqui interessante foi do Alexandre, que ele pergunta como fica a questão de utilização no modelo pré-fixado e o atendimento da taxa mínima exigida num eventual aumento de inflação. Como é feito o acompanhamento se o empréstimo está adotando a taxa acima do mínimo, individualmente ou apenas no momento da contratação? A Ju é especialista nisso aí. Não sou especialista. Qual o nome da pessoa, Adriana, que falou? É o Alexandre Rodrigues. Alexandre, boa pergunta. Alexandre, esse é o desafio. A taxa pré-fixada, gente, a gente está trabalhando com premissas, né, lá dentro. E quando a gente faz uma taxa pré-fixada, primeiro importante a gente dar uma contextualizada, né? Em 2015, as entidades fechadas de previdência complementar, elas passam a se sujeitar também à lei dos consignáveis. E a lei dos consignáveis, ela tem uma gama de legislação e que também não é pacificado junto às nossas áreas jurídicas, da gente se praticar ou não taxa pré-fixada. Eu vou falar pela realidade nossa da Valia, a gente praticava, como a grande maioria das fundações, praticavam taxa pós-fixada, que tem uma parcelinha fixa, né? E a questão do indexador da inflação. Então, você mitigava esse tipo de risco e com a entrada da gente, das fundações na lei dos consignáveis, numa avaliação interna que, nossa, o entendimento foi que a gente deveria passar a praticar taxa pré-fixada. E aí entra exatamente essa questão. A previsão, eu começo a projetar dentro da minha taxa mais um fator que está trazendo risco para mim. Então, eu tinha um risco de crédito, quando eu tinha a situação pós-fixada, eu estava blindada em relação a isso. Agora, trazendo para dentro, a gente está revisitando essa situação. Então, o que a gente... uma boa prática adotada, gente, primeiro é o acompanhamento contínuo e na lupa da aderência das premissas que você determinou para sua taxa de empréstimos. Então, assim, vamos lembrar, você é um gestor desse business, você não tem... Quem faz e quem decide a taxa, quem coloca a taxa competitiva é você que está gerenciando o negócio. Então, você ter um bom controle de aderência de premissa é fundamental.
E aí a gente está falando de inadimplência, para todas que você for colocar ali dentro, de morte, por aí vai. E a inflação passa a ser mais uma delas. O que acontece quando alguma dessas premissas que você projetou naquela taxa, ela não está se cumprindo? Você vai ter um plano, né? Eu brinco que é um plano de desmonte dessa situação, e o que você vai fazer? Vai idealizar novos estudos para você vir para frente e trazer uma nova taxa daquele empréstimo. Então, assim, o que acontece? Normalmente, vocês vão ver no mercado, você vai ver nos indicadores lá do Banco Central, a inflação, a taxa de juros ela começa a baixar, e você ainda vai ver os bancos resistindo ainda nas taxas que eles publicam, o valor baixar também. O que isso acontece? É porque ele ainda está praticando taxa que provavelmente está compensando o ciclo anterior. Então, isso é um pouco a dinâmica, até porque, como o Alexandre perguntou, você não tem condição de prever. Eu não sei se a gente tem taxa que a inflação ela estava prevista no ano, uma taxa de 6, entendeu? Gente, não foi. O ano passado a gente teve uma taxa muito absurda que a gente não imaginava da inflação. Aí, uma coisa que o Luiz falou, a gente tem um compromisso de médio prazo, médio prazo com esses participantes. Então, você tem, às vezes, a compensação desses sufoquinhos dentro do próprio histórico do empréstimo. E é por isso que esse controle de aderência de premissas ele é super importante, para você corrigir isso, né, com novas taxas, enfim. Sobre o passado, você não tem muito o que fazer. Bom, obrigada, Ju. Vamos lá. Outra pergunta aqui foi da Mirinha. Como o grupo avalia as suspensões temporárias das cobranças de empréstimos? Então, ou seja, o participante é aquele participante que pede a suspensão do pagamento das parcelas, né, por determinado período. Essa foi uma prática muito adotada pelas fundações agora durante a pandemia. O momento que eventualmente, o participante não, mas a sua família experimentou uma redução de rendas, do seu próprio núcleo familiar, e o empréstimo naquele ou ele mesmo experimentou com redução de jornada de trabalho e tudo mais, e as fundações, muitas optaram por permitir que o participante, se assim desejasse, né, fizesse a suspensão temporária do pagamento das suas prestações de empréstimo. Isso é aquele lado, aquele itemzinho, aquele bulletzinho da parte social. As fundações têm essa sensibilidade, têm essa possibilidade de fazer, via de regra. Agora, tem preocupações que precisam ser trazidas nesse momento. Preocupações essas, quais seriam? Né? Primeiro, não pode perder de vista a responsabilidade enquanto investimento. Então, você vai suspender a cobrança da prestação, mas o empréstimo seguirá sendo rentabilizado, o saldo seguirá sendo corrigido, atendendo aí às premissas dele como investimento. E isso, dependendo do prazo que você der de suspensão, pode impactar sensivelmente o volume do saldo devedor no momento da retomada dos descontos. Isso pode impactar o valor da prestação lá na frente. Então, é uma boa prática, uma prática interessante, foi muito adotada, ajudou muita gente, mas tem que ser usada com muita cautela, com muito estudo, com muita análise para fazer. Tem fundações que têm isso não só para esse momento agora de crise, sem citar, uma prática assim, comum mesmo das fundações, prática vivenciada, né, das fundações. Você tinha uma situação de suspensão social. O participante procurava a fundação, comprovava que ele estava passando por um momento excepcional aí do ponto de vista social, às vezes uma calamidade pública, quando está acontecendo em Petrópolis, ou assim, uma outra situação desse sentido, e a fundação ia lá, concedia para ele uma suspensão temporária das suspensões do empréstimo, para eles retomar a situação, reequilibrar a sua vida e aí voltar. Então, assim, de novo, prática muito legal, cumpre o papel social das fundações, acho que pode ser feita, mas tem que ter essa preocupação e essa observação do impacto que você vai trazer para o participante pós-suspensão, na retomada de suspensão. E mais um ponto importante, tem que combinar com as patrocinadoras e com a Folha a questão da reserva. Você suspende a cobrança, não pode correr o risco disso liberar a margem e ele ir num banco e tomar um segundo empréstimo. Tem que estar combinado o jogo para, apesar da prestação não estar sendo cobrada, a reserva está resguardada, está guardadinha para a fundação para o momento da volta da cobrança.
Rodri, eu vou pegar um pouco da fala do Luiz. Lu, eu ia comentar isso. Gente, a questão da suspensão, eu percebo um pouco que o que a gente entrega enquanto fundação, o participante, o nosso mutuário gostaria demais. Gente, o que na verdade ele quer? Cara, me dá um fôlego, mas um fôlego não é de poucos meses, ele quer de muito tempo. Só que é só tomar cuidado que isso vira uma bola de neve. Não é bom para ele, entendeu? E a gente que vai dar essa notícia. A questão da legislação do Covid, que obrigou, né, a gente a fazer isso, vocês viam que eram prazos muito curtos. Não é muito isso que o nosso tomador quer. Ele quer uma coisa maior. E aí, o Luiz trouxe uma coisa que é muito importante a gente ter atenção. A maioria das folhas de pagamento, elas utilizam as informações que a gente passa para fazerem os cálculos. É o que eu falo, pela legislação, é uma obrigação deles passar a margem consignável para a gente. E quando você fala da suspensão e que você passa a não mandar uma prestação para esse participante, para desconto desse empregado, é tomar cuidado se essa folha está usando essa informação para capturar o cálculo dela da margem. Porque se ela tiver, você está dando uma falsa sensação para ela que se você não tiver isso muito combinado, de que esse cara não tem empréstimo. Então, ela libera a margem dele e, na verdade, ela só está em suspensão teoricamente. Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco, quando ele volta com a suspensão, você se depara com uma surpresa e não tem dinheiro para descontar. Aí você prejudicou ainda mais ele. Você já adiou um pouco o pagamento da dívida e ainda por cima ele ficou inadimplente porque a margem dele foi ocupada. É mais só completar isso aí, Lu. Obrigada, Ju. Bom, eu queria... a gente tem uma pergunta aqui que eu acho ela muito interessante, né? Que a gente até conversou aqui no início da apresentação. Todos esses pontos que a gente discute, né? Quando o participante está inadimplente, quando ele quer suspender, ela tem como o principal, a origem toda está lá na concessão do crédito, né? A forma como a gente concede o crédito. Então, é muito importante que a Fundação observe como está sendo concedido o crédito, né? A avaliação do crédito, a reserva do participante, se ele tem aquela garantia. Então, queria fazer uma perguntinha aqui para o Luiz Ricardo, né? Da ABRAP. O que na nossa opinião, o que a gente pode avaliar, a Fundação precisa avaliar para a abertura desse crédito, né? Observando legislação, o que é importante a Fundação observar essa abertura do crédito para a gente poder mitigar esses questionamentos dos participantes, porque é uma carteira muito bem demandada para os participantes, né? Eu acho que hoje você tem mecanismos mais variados, até o cadastro positivo, por exemplo, né, de você identificar o perfil daquele participante, enfim, o quanto ele pode suportar aquele empréstimo, aquela parcela que ele está almejando. Eu acho que tem, como você falou, tem um conjunto de regras aí, eu acho que hoje já se pratica muito análise disso, né, dentro de todo aquele cuidado, quando um crédito até irrecuperável, né? Muitas vezes a gente pode entrar numa situação em que o crédito é recuperável e você tem que buscar aí com os argumentos de prognóstico, né? Aqueles argumentos que os jurídicos aí transmitem no sentido de um êxito provável, não de uma recuperação, até a baixa, né? Eu acho que isso também faz parte do negócio. Nosso negócio tem esses riscos, tem essas possibilidades. A gente, por mais que a gente mensure, por mais que a gente controle, às vezes ele escapa, ele tem esse mecanismo. Não tem problema nenhum isso, porque faz parte do jogo também, né? Mas eu acho que hoje, no atual mundo, no avanço tecnológico que nós tivemos, né, dessa troca de informações que hoje você busca o perfil em todos os aspectos, né, de qualquer pessoa aí nesse tratamento, inclusive, dos dados aí, que a gente precisa sempre estar tomando cuidado, como já foi mencionado. Mas hoje o acesso, então, ficou ainda mais fácil de você buscar essas informações. Então, prudência, né? Se eu pudesse aqui destacar numa só palavra, eu diria muito prudência e uma análise criteriosa. Acho que é isso. Obrigada, Luiz. Aproveitando o que o Luiz falou, né, o Luiz Ricardo falou,
a gente tem algumas perguntas aqui, foram feitas por mais de um participante, com relação à situação, quando muda a situação do participante, né? O participante, ele solicita o crédito enquanto ativo, né? Na condição de participante ativo, está vinculado lá à patrocinadora, e aí, num dado momento do empréstimo, durante o prazo de amortização, ele altera a situação dele para um assistido, né? E aí a pergunta aqui do pessoal tem alguma legislação que instrua a fundação como resolver esse impacto? Porque muitas vezes há uma perda de margem, né? Uma perda de capacidade financeira para pagamento da parcela, e isso pode até acarretar numa inadimplência. Então, o pessoal pergunta, como que a fundação consegue reverter esse impasse, né? Porque eu não posso cobrar acima do limite da margem dele. Então, como que a gente poderia mitigar esse risco? Rodri, eu entro no grupo dos que perguntaram, tá? Estou aqui sentada esperando vocês responderem também. Gente, deixa eu brincadeiras à parte, gente, foi o que eu comentei lá atrás. Esse é o nó. Esse é o nó, porque quando que você vai prever, imagina, vamos pegar um cenário, poxa, o cara está perto da aposentadoria, eu vou começar a restringir o crédito dele. Jura que você vai restringir o crédito do cara no auge da carreira dele, que você pode dar mais dinheiro para o cara? Não tem sentido. Por outro lado, você não tem uma bola de cristal para saber quando ele vai se aposentar. E eu sempre brinco, quem convive comigo sabe, se você tem a informação, uma sorte dessa, cara, não queima sabendo disso. Ganha na Mega Sena que é melhor para você. Então, assim, não queima, a gente não tem condição de saber esse tipo de situação. Ela é o nó, essa galera toda que perguntou, pessoal, é a minha pergunta. Vou passar a bola para o teacher Luiz. Luiz, responde para a gente aí, o que é o milagre da mitigação desse assunto? O Ju, é isso mesmo, é um tema, um ponto complicado, um ponto que tem difícil solução, né? E a solução, algumas soluções passam pelo conservadorismo, que eventualmente é uma situação importante, mas é uma medida pouco popular, uma medida indigesta, né? Então, vamos lá, você tem cenários do tipo, olhando para o regulamento do plano ao qual o participante está inserido, você consegue ter a noção, né? Não de quando ele vai se aposentar, mas a partir de quando ele pode. Né? E também você consegue ter ali, eventualmente, projeções de para onde está indo vai a renda dele no momento da aposentadoria. Só que com a complexidade dos planos atuais, ele pode resgatar um pedaço, é complexo a história, mas o que eu já vi algumas fundações tentando ensaiar, mas na prática é bem complexo. Ele vai lá e faz o seguinte, se o regulamento do plano diz que eles podem se aposentar daqui a 5 anos, então se ele pegar um empréstimo, no mínimo daqui a 5 anos, né, tem 5 anos para frente, ele pode tomar um empréstimo com menos de 5 anos de prazo de amortização, e aí, nesses cenários, zero de preocupação. Você vai olhar para a condição de margem consignável de pagamento dele atual enquanto ativo. Se ele escolher tomar um empréstimo, a fundação tivesse a disponibilidade de empréstimo com prazos mais longos, aí você acaba trazendo um fator redutor para o cálculo dessa margem, consequentemente, quanto ele pode tomar de empréstimo, considerando, eventualmente, essa projeção de saldo futuro, de renda futura. Então, vamos imaginar, olha a complexidade da história aí. De Harvard, né, Lu? De Harvard que pensou isso aí. Parece que já lançaram 2 foguetes com solução dessa equação aí. Então, o que você faz? Você olha você traz essa projeção da renda dele futura para esse cálculo e fala o seguinte, vai imaginar o seguinte, que ele tem hoje uma renda de R$10 mil, consequentemente, pode pagar uma prestação de R$3 mil. Mas você olha lá para frente, daqui a 5 anos, a projeção de renda dele vai baixar para R$7 mil, que é o benefício projetado. Consequentemente, a margem para 2.100. Como é que vai evoluir esse empréstimo que ele tomou agora nesse período? É um empréstimo que é modelo saque, a pressão vai cair. Você já olha isso lá para frente, encaixa. Beleza, ele pode tomar um empréstimo, tá tudo bem. Mas, de toda sorte, ainda assim correndo riscos dele fazer opções diferentes, não querer se aposentar, pegar esse dinheiro. Enfim, tem outros riscos para tomar. Então, é difícil, realmente, é um ponto bastante crítico, mas tem algumas iniciativas já e algumas fundações. Agora, são iniciativas que trazem mais segurança
mas são medidas indigestas. Você falar para um cara, igual você falou, no auge da sua carreira, que você vai emprestar para ele menos do que ele pode pegar, porque ele lá na frente vai perder renda. Como é que você equaciona isso, né? Mas é uma coisa que precisa ser observada. Mas, na prática, o que muita fundação faz? Quando ele se aposenta, renegocia o prazo do contrato. E, às vezes, tem isso até previsto em regulamento, prevendo prazos maiores do que o prazo de concessão normal. Vou imaginar. A fundação normalmente concede empréstimo até 5 anos, mas para renegociar um contrato com alguém recém-aposentado, ele pode ampliar para até 10 anos esse contrato, e aí, consequentemente, a prestação sofre uma redução não proporcional, mas equivalente, e, consequentemente, pode voltar a ter o desconto no seu contra-cheque. Essa é a prática mais utilizada pelas fundações para resolver este ponto aí que foi levantado nessa pergunta. O reparcelamento do contrato, a renegociação do contrato, o reparcelamento dilatando o prazo. Mas se alguém tiver uma solução aí, manda para a gente, que a gente põe no próximo manual e lança 2 foguetes. Bom, outra perguntinha aqui, obrigada, Luiz. Outra perguntinha aqui que foi feita, a pergunta que foi feita por mais de um participante, né? Então, eu acho interessante a gente conversar aqui, é sobre o fundo, né? O fundo por quitação de morte, alguns utilizam fundo para garantia do crédito. Na Fundação, nós utilizamos fundo garantidor para quitação do crédito. Eles perguntam como constituir, né, esse fundo, o que tem sido mais utilizado, se é o fundo, a constituição do fundo, ou o seguro prestamista, né? E quais são as principais regras, né? O que deve ser observado para a constituição desse fundo? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente tem as 2 práticas adotadas, né, fundo e seguro. Via de regra, esse fundo, quando a opção é fundo interno, só para todo mundo ter clareza, né? Quando a gente está falando de fundo interno, é você apartar, de alguma forma, criar uma fonte de receita em cima da operação. Quase sempre se cobram esse fundo em cima das prestações, é uma taxa adicional à taxa de empréstimo, e esse valor, assim que ele é recebido do participante, ele, ao invés de afetar a carteira de empréstimo rentabilizando ou amortizando o contrato, ele é direcionado para uma conta contábil, para um fundo contábil, acumulando esse recurso para, mais à frente, fazer frente ao risco quando ele se materializar. Dependendo do risco que a gente estiver falando, a atuária pode ser um grande aliado, a área atuarial, né? Um grande aliado nosso para medir e calcular essa taxa. A gente estiver falando de fundo, olhando o risco de morte, por exemplo, poxa, não tem ninguém mais preparado a nos orientar, a nos apoiar para definir, entender qual é esse risco, medir esse risco e criar uma taxa adequada para fazer frente a esse risco. Mas, de toda sorte, esses fundos precisam ser acompanhados, a entrada de recursos e utilização dos recursos, a destinação dos recursos, na lupa, como a Juliana gosta de utilizar, e, eventualmente, essas alíquotas dessas taxas serem revistas, né? Olha, mudou o perfil, as pessoas estão... Entrou a pandemia, as pessoas estão morrendo mais, eu preciso de uma taxa diferenciada. Ou não, as pessoas estão mais longevas, estão morrendo menos, a taxa está demais, vamos ajustar. Enfim, você tem que ter, quando você tem um fundo interno, essa preocupação tem que ser constante, né, de definição dessa taxa. Aí, nesse caso de morte, a atuária pode ajudar. Se a gente estiver falando de inadimplência, aí você vai olhar o seu perfil, o perfil dos participantes, o seu histórico, os números que você tem, para poder definir essas taxas, e acumulando esse fundo, recebendo esses valores nas prestações, via de regra, e acumulando na contabilidade, fazendo o conto de contas ali. Agora, comparando aí com seguro prestamista, seguro contratado fora. As fundações costumam utilizar seguro quando a gente estiver falando de planos começando, planos pequenos, planos que se você for criar uma taxa para o fundo, essa taxa, até ela acumular recurso, um plano pequeno, volume de arrecadação pequeno, até você conseguir acumular nesse fundo uma reserva suficiente para fazer frente à materialização de um risco eventual, de um sinistro, né? Você vai demorar meses ou anos. Então, você vai ficar, na prática, uma carteira no risco daquela materialização daquele risco, você não tem um fundo para poder cobrir aquele processo como um todo. E aí, para esse tipo de situação, é comum as fundações recorrerem ao seguro prestamista, e aí esse risco fica diluído com os demais participantes desse seguro prestamista. Aí esse risco cai
e a coisa vira. E tem fundações que fazem ainda um processo misto, e eu gosto muito desse processo misto. Você criar um processo com seguro, para planos começando, né? Com seguro externo, mas também com um fundo interno, e você, de alguma forma, você vai fazendo essa construção desse fundo interno, mas contando com todo o apoio desse seguro externo, até que você consiga montar um fundo grande o suficiente para, eventualmente, internalizar a operação inteira e não precisar mais ter seguro externo. Por que as fundações têm essa preocupação? Porque lá na frente, quando essa massa envelhecente, falando de fundação, pensamento de longo prazo, né? É possível que esse plano algum dia seja fechado, que essa massa fique só envelhecendo, e a seguradora tem aquela visão desse processo de 1 ano. Então, ela vai ficar olhando o índice de sinistralidade, o que ela está recebendo, e vai chegar um momento, olha, essa carteira não me interessa mais porque ela não está sendo vantajosa, e ela te devolver, você não quer mais assumir esse risco. E aí você fica com um problema, uma carteira de empréstimo sem uma seguradora para cumprir. Então, eu acho importante, a gente tem a expertise dentro das fundações para isso, para, eventualmente, até construir essa transição ou ter logo um fundo interno. Mas são 2 práticas bem utilizadas no mercado. Bom, pessoal, nós aqui, eu vou passar a palavra para a Priscila, né? Nós temos aqui, procurei abordar a maior parte das perguntas que o pessoal fez. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo, a gente gostaria muito de ficar aqui debatendo com vocês. Com certeza, a gente vai ter uma nova oportunidade, né, para a gente poder debater, porque o assunto é bem interessante e bem enriquecedor. Então, a gente pode mostrar um outro, quem sabe a gente fazer até abordagem com vocês, né, um canal com o próprio GT, para a gente poder discutir essas questões, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui está encerrado. Então, procurei abordar aquelas perguntas que o pessoal fez mais de uma vez, né, que foram as mais questionadas aqui. Priscila, sua palavra, Priscila. Obrigada, gente. Adriana, obrigada por compartilhar conosco toda a experiência do grupo, né? Você muito bem falou o que o grupo passou, como foi essa experiência da montagem desse material. E muito obrigada também pela moderação do nosso debate, né? Realmente foi um debate muito rico para todos nós. A todos vocês que participaram, recebam também o nosso agradecimento. Bom, antes de finalizar, gostaríamos de compartilhar novamente o QR Code para download do Manual de Boas Práticas, né, na gestão de empréstimos e participantes e assistidos das EFPCs. O arquivo também está disponível na Biblioteca Digital da ABRAP, a gente disponibilizou o link aqui no chat, e nos próximos dias também será divulgado em todos os nossos canais. Então, fiquem de olho e não percam acesso a esse importante conteúdo. Agora sim, finalizando o nosso evento, agradecemos mais uma vez a participação do nosso presidente, Dr. Luiz, os nossos palestrantes, Nuz e Juliana, e a nossa moderadora, Adriana. Agradecemos novamente também ao GT de Empréstimos e Financiamentos pela elaboração do manual e a todos vocês que participaram dessa tarde tão valiosa. E chegamos ao fim de mais um webinar ABRAP, lembrando a você que nos assiste que a gravação ficará disponível no nosso canal no YouTube. Um bom final de tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Valeu. Tchauzinho, obrigado.